Olá, começa agora o Câmera Especial. No programa de hoje você conhece a última fábrica de discos de vinil da América Latina, descobre por que este produto continua sendo objeto de desejo para muitas pessoas. A praia preferida dos surfistas cariocas e o planetário do Rio de Janeiro. Agora, no Câmera Especial. Em meados dos anos 90, ele deu adeus a muitas prateleiras e houve quem pensasse que seus dias estavam contados. Mas quem diria, os LPs voltaram com tudo, a ponto de reabrir a única fábrica de discos de vinil da América Latina. Você conhece agora este lugar especial e os segredos da fabricação do vinil. No fim dos anos 90, ele saiu das lojas para dar vez ao brilho do CD. Mas o culto em torno de sua existência e também pela insistência de colecionadores, o vinil mostra que voltou de vez para ficar. Hoje nós estamos na única fábrica de discos de vinil da América Latina e vamos contar um pouco a história deste item indispensável em muitas prateleiras e conhecer o processo de fabricação. Em 1948, teve início a fabricação de discos de vinil, dando lugar aos de goma laca de 78 rotações. Além do tamanho maior e da leveza, os discos de vinil chegaram ao mercado prometendo melhor resistência às quedas, um número maior de músicas por lado e mais excelência na qualidade sonora. Além, é claro, do atrativo da arte nas capas. Esta fábrica, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, não é uma das pioneiras na produção de vinis no Brasil, mas é certamente uma das mais importantes da história da resistência musical no país. Mesmo após toda a crise que o mercado de discos enfrentou no fim dos anos 90, ela resistiu e hoje é a única fábrica em atividade na América Latina. A produção foi fundada nos anos 90, quando o mercado todo parou. Tudo começou com o sonho de uma pessoa mágica chamada Newton Rocha, né? Ele decidiu comprar uns equipamentos das fábricas que estavam fechando. O mercado de CD, de LP no Brasil parou definitivamente em 1995, 1995. E ele, vendo essa oportunidade, também tendo essa paixão antiga pelo vinil, ele comprou alguns equipamentos de algumas empresas, comprou os bons equipamentos, que ele sabe muito bem o que é bom, e criou a Polisson. O CD chegou prometendo ocupar menos espaço, trazer melhor qualidade de som e carregar ainda mais faixas que um LP. No Brasil, o vinil foi sendo deixado de lado no fim da década de 90 para dar lugar a esta mídia considerada mais prática. A substituição foi dura para os amantes de discos e principalmente para a indústria. Esta fábrica, que na data de sua fundação tinha capacidade para produzir até 5.000 discos por dia, no auge da crise chegou a fechar as portas. A queda do mercado, cada vez caindo mais, e eles não conseguiram se manter e, de repente, não conseguiram manter a qualidade também. Até que em 2007 fecharam a porta definitivamente. Mas na contramão dos acontecimentos tecnológicos, a Polisson começou o processo de reabertura das portas da fábrica em 2009 e hoje a produção vem sendo retomada aos poucos. No final de 2008, a gente começou a fazer um estudo para ver se valia a pena retomar, porque eu era dono de uma gravadora que era cliente daqui, e muito amigo deles, e fiz discos aqui com eles de muita qualidade. Então, em maio de 2009, nós adquirimos, levamos um ano fazendo a reforma toda, assim, muita coisa para ser feita, e hoje a gente está produzindo disco de qualidade, graças a Deus, já desde o início de 2010. E os ventos que sopram para a indústria do vinil são animadores no Brasil e no exterior. O ano de 2010 foi histórico na reafirmação da produção dos discos. De acordo com uma pesquisa realizada por uma empresa americana, as vendas de discos em vinil subiram 14% em relação ao ano anterior. Foram comercializados cerca de 2.800.000 álbuns.
Desde 1991, as vendas de LPs não haviam atingido tal índice. Já que estamos em uma fábrica de discos de vinil, a única do Brasil, a gente não pode deixar de acompanhar a produção deste item, que é objeto de desejo em muitas prateleiras por aí. Nós estamos entrando aqui agora na sala de corte aqui da Polisson, onde o William Carvalho está aqui dentro para explicar para a gente como é que funciona todo o processo. O William é operador de corte aqui da Polisson e ele vai explicar para a gente passo a passo como é que funciona a produção de um disco de vinil. Os vinis hoje em dia, quem diria, surgem através da master de um CD, também gravado em estúdio, com as faixas prontas para serem trabalhadas na sala de corte. Bom, basicamente como é que funciona o processo inicial de fabricação de vinil? Chega pra gente um CD, ironicamente a partir de um CD surge um vinil. Esse CD ele pode ser um CD que a gente chama de comercial, um CD que é vendido naturalmente em lojas, um CD preparado especificamente em estúdio, que vem geralmente em formato de data, de dados, informação. Esse CD, o conteúdo, é colocado dentro do computador. Por quê? A gente tem um conjunto de software e hardware que vai fazer essa leitura, essa codificação, digamos assim. Esse áudio, como é que acontece? Ele é reproduzido no computador e chega aqui no que a gente chama de rack de corte. O que esse equipamento faz? É como se fosse um disjuntor. Se depois de toda essa análise, tanto do computador quanto a minha, ainda passar alguma coisa que seja prejudicial ao equipamento, mais precisamente a cabeça de corte, se tiver, por exemplo, um agudo em excesso, ele tende a segurar. Em termos técnicos, a gente chama de comprimir, né? Se for muito em excesso, ele funciona como uma proteção, um disjuntor da sua casa. Ele simplesmente desliga tudo e aí eu tenho que parar realmente, né? Uma vez não tendo problemas, esse áudio é processado, enviado pelo computador, ele é processado e chega na cabeça de corte, que é o que literalmente vai fazer a gravação. Aqui dentro nós temos algumas bobinas conectadas a uma agulha de safira. Com a vibração do áudio gerado pelo REC, ele transforma esse sinal elétrico, que é o que vem do equipamento, em mecânico, que é onde a gente começa a enxergar os sulcos do vinil. Um dos processos mais mágicos e fascinantes de assistir é quando a agulha desta mesa, chamada mesa de torno de corte, risca o acetato, que é apenas um dos primeiros processos desta produção artesanal. Nesta parte da fabricação, o operador de corte explica que o áudio é transferido para este acetato. O acetato ele é extremamente sensível, tanto que na gravação você não pode tocar. Por quê? Nós temos ali um toca-discos acoplado, você pode perceber que no final, né? Ele aproveita esse prato para tocar alguma coisa. Esse conjunto ele é completamente sensível também. Só que o acetato é tão sensível que o simples tocar o atrito da agulha com o acetato já altera a gravação. Então não posso ouvir o acetato depois de gravado. Após a aprovação do corte, o acetato é imediatamente levado ao setor de galvanoplastia para transformá-lo em matrizes de níquel. Luciano Barreira, funcionário da fábrica, explica passo a passo como é o processo de galvanoplastia. O acetato vem depois de cortado lá no estúdio de corte, onde o áudio é inserido no acetato. Ele vem para cá, para a galvanoplastia, para sofrer todo um processo de tratamento. Lá o que ele está fazendo é um processo de limpeza, ele está desengraxando, está tirando toda a gordura que é proveniente do próprio material. Aqui é uma outra etapa que ele está fazendo, é um produto chamado saponina, que é um passivador. Então a função desse produto aqui é ele umectar a superfície do acetato. Após alguns minutos passando por processos químicos, o acetato está pronto para ser prateado e então começar a gerar a matriz para a prensagem. Esse aqui já é o produto final do processamento do acetato. Isso aqui é um original em níquel, né, que foi obtido através de um processo de eletrodeposição das partículas de níquel
feitas nos banhos, né, de níquel, de sulfamato de níquel. Então, a etapa aqui de processamento é depois da aplicação da camada de prata, que foi feita ali no acetato, na etapa anterior, a peça, o acetato, já com a prata, vai para os banhos, né? E aí inicia-se um processo de deposição das partículas de níquel em duas etapas. Uma etapa flash e a segunda etapa, que nós chamamos de engrossamento, que é o aumento da espessura da camada depositada. Passado o processo de galvanoplastia, a gente vem agora para a sala de prensagem, que é onde, obviamente, são prensados os discos, e é aqui que eles finalizam, onde a gente tem o produto final. Essas daqui são as máquinas que fazem esse processo. E isso aqui, acredite, é o que eles chamam de panqueca, que se transforma no disco de vinil. As chamadas panquecas são feitas de uma mistura de pó e derivados de petróleo, que, quando aquecidas, são espremidas entre os rótulos dos discos. Sob uma pressão de 120 toneladas, por fim, tomam o formato das bolachas de vinil que conhecemos. Ele recebendo a matriz, ele faz a montagem A e B, né? Ele vai retirar o PVC aquecido em forma de um biscoito. Vai colocar um rótulo, o stamper lado B, na parte de baixo. Vai colocar a matéria-prima que ele retirou da extrusora, o rótulo A e vai prensar, tá? A uma pressão de 120 toneladas aproximadamente. Depois de moldado, vai tirar o vinil já prensado. Depois de prensado, ele vai fazer o acabamento externo, tá? Ele vai tirar a rebarba que ficou na parte externa do vinil. Ele vai fazer o acabamento. Um setor importante numa fábrica como esta é o setor de controle de qualidade. Luciano nos conta que há um profissional responsável por ouvir cada peça chamada de madre para saber se há algum defeito ou não. E agora, no processo final da produção dos discos, nós estamos adentrando a sala de controle de qualidade. O Luciano, que acompanhou a gente durante todo o nosso passeio aqui pela fábrica, vai explicar pra gente como é que funciona o processo aqui. Vamos lá? Vamos sim. Bom, aqui é a sala de controle de qualidade, onde nós ouvimos a qualidade do áudio dos discos que são produzidos. Então, nós fazemos controle de qualidade, tanto da madre, que é feita lá na galvanoplastia, quanto do processo, durante o processo de prensagem dos discos. A Dani é responsável por cumprir essa etapa, né? Então, ela ouve todos os discos, né? Todas as madres completas e aprova ou não, de acordo com cada item, cada produto. E essa aqui a gente pode ver que não é um disco de vinil normal, né? É a madre, como você tinha falado, que é prateadinha, né? E aqui ela pode ouvir e controlar para depois passar para a prensagem. Perfeito. Essa madre nós usamos, é uma peça de níquel, ela tem áudio, é possível de ouvir, nós vamos colocar aí para vocês ouvirem, e serve como base para nós tirarmos a matriz que vai ser usada na prensagem das cópias do disco de vinil. A paixão pelo vinil é uma paixão cara. No Brasil, por exemplo, a indústria de eletroeletrônicos não produz mais toca-discos, nem agulhas e nem mesmo os equipamentos de produção. Tudo tem que ser importado. Aqui na fábrica, as peças de maquinário mais novas têm, no mínimo, quase 40 anos. Nós temos equipamento todo denominado Neumann, né? É uma marca alemã. E, por exemplo, o torno, que é a parte básica, a parte estrutural mais bruta, por assim dizer, ele tem pelo menos 40, 50 anos, né? E é um equipamento que não existe similar profissionalmente falando, né? Todos os equipamentos em função têm essa idade. E a parte mais recente seria a cabeça de corte, que o modelo dela já indica o ano de fabricação, que é um dos mais recentes. E o mais recente, que também não é tão jovem assim. É o SX74, que segundo o nome já diz, o próprio nome diz, 1974. Né? Uma vez essa peça dando problema, a gente precisa mandar reparar. Não tem como eu ir em determinada loja e comprar uma nova, isso não existe. A seguir, porque na era do CD, muitas pessoas continuam colecionando discos de vinil.